Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar brevemente aqui sobre pimenta e sobre troncos, respondendo a dúvidas de vocês aí na comunidade. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Márcia, que não pode comparecer na aula dela. Inclusive andaram me elogiando, dizendo que estou fazendo um monte de vídeo. E na verdade meus alunos que andam faltando muito. E eu fico feliz assim, de estar sendo útil de alguma forma. Primeiramente, mais rápido, o Felipe Brits ele perguntou a respeito do uso das pimentas aqui. Veja, quando você vem no Codex e olha para a pimenta, você tem pouca coisa que vai mais de 3 delas. Você não tem alguma coisa que custe 5, por exemplo. E sabemos que a verde ela vale por 3 brancas e a azul ela vale por 5 brancas. O que faz com que não seja tão necessário o uso da azul. A gente sabe que assim, quanto menor o grade, maior a quantidade que você tira. Então o branco você pode tirar mais de 100, o verde você pode tirar mais de 80, e perceba, não tem por que você ficar cultivando a azul, ao meu ver. Se vocês encontrarem grande utilidade aí para azul, me digam que eu quero saber também. Então o que eu particularmente faço, eu planto as verdes. Então você olha aqui, você tem as minhas de alta qualidade. Só que aí quando você vai colher a verde, o que acontece? Ela crita, eventualmente aí, ela crita azul. Quando crita azul, o que você faz? O que eu pelo menos faço? Eu planto, mas eu me certifico de jamais colher sementes dela. Então eu não colho sementes azuis. Essa semente, portanto, eu vou colher o fruto e eu vou usar nas minhas refeições ou vender. O preço disso daqui está absurdo no mercado. E a cebola? A cebola branca é o suficiente. As de Heidel vão te dar verdes. Vão te dar cebolas verdes caso você queira, ou pimentas, e aí você escolhe. E a escolha tem que ser, primeiro, aquilo que você usa, e segundo, aquilo que compensa a partir do mercado. Se você nunca usa pimenta do reino, você pode pegar cebola. Se você usa as duas, você vai no mercado e vê qual que está mais caro no momento em que você está fazendo. Por que eu estou plantando pimenta nesse momento em todas as cercas que eu tenho? Porque o preço da pimenta está muito mais alto do que o preço da cebola. Então eu compro um e planto o outro. E para sempre esse vai ser o jeito certo de se jogar? Não, para sempre você vai ter que procurar no mercado e vai ter que descobrir isso. Então esse jogo ele trata-se muito de você saber o que as pessoas estão fazendo nesse momento e por quê, e reagir a isso. Então vamos ver aqui como é do preço da pimenta. Você vê que as verdes elas não estão no mercado, e aqui deu uma caída, mas esse preço aqui ele chegou a níveis estratosféricos. Então assim, que bom que caiu, você já pode começar a comprar isso daqui. Você pode pensar em vender as suas azuis, por exemplo, se você estiver colhendo verdes o suficiente. Mas você vê que agora já dá uma briga feia aqui entre a pimenta do reino e a pimenta normal, à medida que um está subindo de preço e o outro está caindo. São essas flutuações, somadas à sua necessidade, que devem dizer o que você deve plantar ou não. O que você deve plantar ou não. Aí você pode vir aqui em cebola e ver que... Então, o que muito provavelmente aconteceu? O que muito provavelmente aconteceu é que todo mundo que estava plantando cebola porque estava dando muita grana percebeu que a cebola chegou no máximo dela e que a pimenta estava subindo muito de preço. Então você pode ter tido uma migração aí dos cultivadores saindo da cebola e indo para a pimenta. Então se você vai cozinhar muito, você tem que saber aproveitar esses momentos de super oferta de alguma coisa para aproveitar e fazer os seus estoques, para que você não fique dependendo completamente do mercado, uma vez que dificilmente a produção das suas fazendinhas vão dar conta, caso você queira realmente rushar alguma coisa aí. Ok, espero ter respondido a pergunta de vocês. Por que não o branco? O branco ele vai te dar um 100. O verde está me dando aí uns 80. Ele demora mais? Demora mais. Eu tenho asco de ficar indo lá no cultivo. Eu vou porque eu realmente preciso. Então, já que eu tenho que ir de tempos em tempos, eu vou num tempo um pouco mais longo e colho a pimenta verde, que vale por 2 aqui. Não sou o maior entusiasta do mundo em cultivo, e eu não fico analisando onde é que eu devo deixar
a cerca para me render mais por menos tempo. Eu sempre coloco as cercas lá onde eu mais fico. Onde eu passo todo dia, e aí, já que eu já tô lá, eu passo menos raiva de ter que colher essas coisas. Ok. Agora, a dúvida do Caio, ele fala sobre tronco. E tronco foi dinheiro garantido durante muito tempo, né, gente? Tronco era liquidez imediata, era uma demanda gritante, e durante muito tempo foi assim. Perceba, o preço das coisas, ele diz muito sobre o nosso servidor. Assim como o preço de ações diz muito sobre o interesse dos investidores e não sobre a empresa em si. Não necessariamente sobre a empresa em si. É claro que o interesse ele vai ser dado pelo desempenho da empresa no mercado. O que eu quero que vocês percebam é que você teve aí lentamente uma migração dos jogadores e um crescente interesse pela life skill, uma vez que o retorno era bom. E quando perguntavam o que dá mais dinheiro, o que é melhor, a coleta de madeira sempre foi muito atraente. Por quê? Porque dá cafras, e todo mundo quer cafras. Então, olha, carne depende dos cozinheiros. Então, se todo mundo for coletar carne, o preço vai começar a cair. Talvez você não tenha essa liquidez toda que a gente achava que ia dar. E carne não dá tanta cafras quanto madeira. E o tronco tem uma liquidez muito rápida, então todo mundo foi para isso. Ora, por que o tronco ele tinha uma liquidez muito rápida? Quando você vê o que o tronco faz aqui, ele era necessário em navios, e as pessoas descobriram formas diferentes de conseguir navios que não precisa que não demanda coleta de troncos ou aquisição de tronco no mercado. É muito importante para os fornos também, e é muito importante em alguns projetos, só que nós não somos um servidor apaixonados pela produção de móveis. Não somos um servidor onde, nossa, como tem gente, como tem jogador, como tem um monte de gente comprando e vendendo móveis. Não é o nosso caso. Então, o que está acontecendo? Você teve um crescente número de players, cada vez mais coletando madeira pelas cafras, e uma demanda cada vez menor desse material. E é isso que talvez explique. Isso daqui é a minha leitura, eu posso estar completamente enganado, aí vocês me dizem. O que explica essa constante queda. Antigamente, o tronco ele simplesmente não parava no mercado. E agora, no começo, você tem uma queda tímida. Por que você tem uma queda tímida? Porque o cara fala, não, vai subir. Eu sempre vendi no preço máximo, porque é que o preço não vai voltar para o máximo. Perceba então que chega uma hora que cansa, né? Porque você vê que o negócio está indo só ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, e você tem lá uns 100, 200 mil troncos, e chega uma hora que a liquidez daquilo passa a ser mais interessante para você. E parece que a gente está nesse momento. Parece que a gente está nesse momento em que as pessoas desistiram de esperar esse negócio voltar para o preço máximo e estão jogando tudo no mercado. Essa guerra de preços tende a afundar isso cada vez mais. Aí você me pergunta, Fausto, guru, visionário, para onde isso vai? Não faço a menor ideia, e quem disser que sabe está mentindo. Assim como no mercado, se existisse uma pessoa que tivesse certeza absoluta se o dólar vai subir ou vai descer, e se determinado papel vai subir ou vai descer, essa pessoa seria milionária e não contaria para ninguém. Você pode ter as suas impressões. As minhas impressões, e eu tenho uma longa tradição de falar merda, nesse sentido de prever o futuro. Eu tenho uma longa tradição de fazer previsões erradas, mas na minha previsão eu vejo isso cada vez mais caindo. Por quê? Porque eu acho que mesmo que você não consiga vender o tronco por um bom preço, a coleta de madeiras vai continuar interessando players que querem cafras rapidamente, e que não querem ficar brigando pelos spots mais queridinhos, mais favoritos aí de carne ou de pedra, por exemplo. Então, na minha leitura, o preço do tronco ele não vai voltar a ser o que era, se os players continuarem com a forma de jogar que eles têm de jogar o joguinho. Tudo depende muito disso. Aí você me perguntar, então, o que eu devo coletar como alternativa? Eu não faço a menor ideia, depende do seu planejamento, e depende das suas ferramentas também. Se você conseguir o machado tete, a sua faca de carne tá pri, a sua picareta tadu, continua coletando madeira. Você vende o troco quando você conseguir ou dá algum fim para ele.
mas continua coletando aquilo que você se programou para isso. E vai coletar a madeira que mais te interessa. Inclusive, hoje me procuraram para falar, quando você está coletando uma madeira específica, você aproveita e coleta uma outra que não te interessa, no sentido de, quando você está coletando, por exemplo, cedro, você para e coleta um freixo que está indo no meio do caminho. Perceba que a madeira que você compra, o preço dela é irrisório perto do próprio tronco que está caindo de preço e das cafras que ele dá. Então não tem por que você passar do lado de um freixo e não coletar ele, só porque naquele dia você está coletando abeto, por exemplo. Você tem que considerar a distância que você anda como um debuff de tempo. Então, se você está coletando cedro e no meio você encontra um freixo, o cara coleta esse negócio. Essa madeira é mais barata, mas você está tirando cafras dali, que é a coisa mais valiosa que você pode ter. Só para você ter uma ideia, a diferença de uma madeira para outra pode ser, por exemplo, de 400 para 1.000. Você está perdendo aí 600 por cada madeira. Se você tira um pó de espírito, ele já vale o quê? Uns 500k? Seria o equivalente a umas 500 madeiras daquela. Então, é mais ou menos dessa forma que eu acho que você deveria pensar. Quando eu penso assim, na queda do preço do tronco, eu penso na queda do preço de outras coisas. E a gente sempre teve coisas assim que tinham valor sendo... que tinha muita demanda e de repente não tinha mais. A gente já está vendo aí uma queda significativa do preço do zinco, porque quem ia fazer o navio já terminou, quem ficou com muito lingote talvez tenha dificuldade de vender pelo preço que já foi vendido um dia, mas também não está tão barato ao ponto de voltar a pena fazer aqueles lingotes de latão lá. Agora, quando a gente para pensar na desvalorização do tronco, me faz pensar que a gente tem pedras ásperas num valor muito alto ainda, com pré-compras muito altas. E talvez chegue um momento, embora a pedra áspera ela seja necessária na guerra, eu penso que se a gente tivesse um servidor onde muita gente tivesse interessado em fazer coleta de minérios o tempo inteiro para outros fins, inevitavelmente a mesma coisa que aconteceu com o tronco aconteceria com isso daqui também. E inicialmente eu olhava para as oficinas. Eu olhava para as oficinas dentro das cidades e olhava refinarias, por exemplo. E vamos procurar uma refinaria aqui para ver se a gente tem. Então vamos supor que eu pegasse essa refinaria. Dá para fazer pó de pedra negra. Quanto que eu preciso? 2 pedras ásperas, mais a estamina do trabalhador. Aí pare e pense... fazer pó de pedra negra hoje custa mais 7k. Mais 7k são 3.770, né? Vezes 2. Mais a estamina do trabalhador é mais 7k. Por que você faria isso se o pó de pedra negra hoje custa 4k? Sim, não vale a pena. E não vale a pena por quê? Porque o pó de pedra negra está muito barato ou porque a pedra está muito cara? Eu não acho que seja qualquer pessoa, qualquer jogador do nosso servidor que se interesse por esse tipo de conteúdo e por esse tipo de reflexão, mas me faz pensar que a pedra áspera ela está muito cara porque esse jogo ele foi pensado para que os preços caíssem ao longo do tempo conforme os jogadores aderissem a uma determinada coleta. Entende o que eu quero dizer? Então fica muito difícil eu pensar num cenário em que os jogadores eles continuem coletando por cafras e que o tronco ele volte a valer o que já valeu um dia. Porque afinal de contas nós não produzimos muitos móveis e o que dá para se fazer com esses troncos hoje é forno. Só que aí você vai ter que fazer coleta vai ter que processar uns minérios aí, vai ter que fazer coleta de pedra também. Então quando a gente chega na parte de ferramentas aqui, você tem ainda... de alquimia e culinária, você ainda tem uma quantidade de pré-compras alta e um preço máximo também. O que eu penso que pode acontecer? Quanto mais jogadores ficarem com troncos com dó de vender, talvez mais gente se interesse por utilizar esses troncos na produção de ferramentas. Então eu imagino também um cenário no futuro, talvez sim, talvez não, depende do comportamento dos jogadores e não tem como a gente prever o que os jogadores vão decidir fazer com a vida deles, mas eu prevejo um cenário em que os jogadores decidam fazer fornos e que você consiga chegar aqui e encontrar uma oferta muito grande disso e que você consiga comprar isso muito barato. Então, quanto mais jogadores você tiver jogando o joguinho,
melhor vai ficar para todo mundo, porque a tendência dos preços é cair. E tem muito jogador que reclama do preço das produções de culinária, mas aí é porque está faltando um pouco de maestria, porque você vê que quando você aumenta a quantidade de maestrias, você aumenta muito a lucratividade por receita, o que te permite, o que que torna viável você baixar o preço da sua produção, né? E talvez baixe a um ponto em que quem tem pouca maestria ou vai se dedicar a upar e a pagar por isso, né, ter uma lucratividade menor para poder upar, para poder entrar nesse mercado e competir, ou então simplesmente desistir e fazer outra coisa do jogo. Consegue entender mais ou menos que dentro da própria life skill também existe uma competitividade alta e quem está na frente tem uma determinada vantagem? É isso. Outras considerações de comércio eu não vou comentar agora porque eu já não lembro das perguntas. Eu vou tentar lembrar isso e colocar no próximo vídeo. Por hora, espero que seja útil. Pera, não terminou ainda a dúvida dele. Ele disse: eu tenho um artesão de processo e eu perco dinheiro quando eu processo a tábua. Você perde o dinheiro quando você processa a tábua não só por causa do seu nível de processo. Você perde dinheiro por conta do interesse dos jogadores no servidor. Então o tronco durante muito tempo esteve em alta, enquanto a tábua ela não ficava no preço máximo, né? Vamos olhar aqui. Tá, embora esteja no preço máximo. Tá, deixa eu dar uma olhada. Nos preços de hoje, quanto que tava lá? 8.500? Você vai precisar de 10 tábuas para fazer... de 10 troncos para fazer 2,5. Então, sim, hoje você gasta uns 34k e o preço da tábua tá 30. Isso daqui ele tem mais a ver com a demanda dos jogadores por key tier, né? Então, por exemplo, quando você pensar num cobre, o cara que compra que tem pressa e quer o cobre derretido, ele paga muito mais caro. E tem outros casos em que é o contrário. Então, saber essas proporções, saber que 5 desse vão dar 2,5 deste daqui e que 10 desse vão dar 2,5 desse daqui, é muito importante para você fazer as contas para saber em que tier que você deve comprar e vender cada coisa. Ok? Agora, em relação a maestria afetar o resultado, não. A maestria em processo, ele afeta a velocidade do processo, fazendo com que o silver por hora do player seja diferente. Ele não altera a quantidade de produção, senão seria extremamente injusto. Imagina você fazendo 2,5 por ciclo e o seu coleguinha lá fazendo 5, 6. Não, aí seria desleal. É uma questão de tempo só. Então, por mais que sua maestria suba, você não consegue subir muito a média. Quer dizer, não consegue subir praticamente nada a média por ingrediente, por produto que você processa. Ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa dessa dúvida aqui para tratar. Sim, hoje, quando eu olho para você hoje, querendo dar liquidez imediata com uma lucratividade alta para 100k de troco parado, não vejo esse cenário. Então, eu sou extremamente acumulador. Tudo que eu vejo que eu posso juntar para me dar mais recursos no futuro, eu faço. E aí tem duas coisas que eu não junto de jeito nenhum: é tronco e pedra áspera. Eu guardo a pedra áspera só pro meu uso mesmo. Eu não fico guardando. Por quê? Porque eu sempre achei que ao longo do tempo a tendência desses itens era de queda. Primeiro porque o cap máximo, o cap já estava no máximo. E segundo, porque eu percebi uma constante migração de jogadores para life skill e eu sabia que uma hora ia sobrar oferta disso daí. Aí você me diz... você nunca se lascou com essa forma de pensar? Sim, quando aumentaram o cap do tronco. Então o tronco ele já teve um cap, se não me engano, de 7.800. E aí depois ele subiu para 9.500. Então, isso já faz mais de 3 meses. Tá? Então, o que acontece... Me corrijam aí se eu estiver falando besteira, mas se eu não me engano o cap dele já foi 7.800, ele ficava sempre no cap durante muito tempo. Depois ele subiu para 9.500, se eu não me engano, ou 9.800, alguma coisa assim, e agora ele tem constantemente caído. Quando o cap subiu, eu me arrependi muito de não ter estoque de troncos. Eu falei, cara, eu podia ter guardado isso, sabendo que ia valorizar, mas aí eu pensei bem, eu falei, não, a subida nesse cap aí pode fazer com que mais jogadores se interessem, porque coletar madeira realmente dá dinheiro caso você tenha maestria.
E quanto mais jogadores entrarem nisso, mais vai cair. Então agora você tem um cap alto, mas muito provavelmente o preço ele passa a se estabilizar num valor bem mais para baixo. Tá. Isso é o que eu penso sobre o jogo. E historicamente aí quem escutou as minhas previsões sabe que não deve escutar muito porque eu constantemente erro, mas espero que isso ajude assim, a você pensar como se planejar e entender o quanto saber o que os jogadores estão fazendo é importante para definir o que você deve fazer. Tudo bem? Então talvez com as pimentas naquele nível em que chegou fez com que muita gente plantasse, e talvez começar a plantar agora não seja a melhor coisa. Então o que é que deixaram de plantar para começar a plantar pimenta porque está dando um lucro muito grande porque o preço está lá em cima? Atente-se a essas movimentações, e não existe uma dica assim, que dure mais de 1-2 semanas. O preço flutua de tudo, flutua muito, então saber o quanto flutua e o quanto você leva de tempo para produzir cada coisa, eu acho que é um fator determinante aí para você conseguir se planejar e ter resultados dentro do esperado. Por hora é isso, espero que seja útil. Um grande abraço para vocês, até a próxima.